Nesse vídeo, daremos uma noção geral de assuntos ligados à genética e evolução. Nosso objetivo é transmitir informações a partir de meios acadêmicos. Eu vou dar um resumo sobre a evolução humana. Como é um assunto muito amplo, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica de algumas descobertas que são consideradas importantes. Em 1856, numa caverna na Alemanha, os mineradores acharam a tampa de um crânio e ele foi estudado por um naturalista chamado Johann Fuhlrott e junto com um anatomista, e eles concluíram que esse crânio podia pertencer a um possível ancestral humano. E essa suposta criatura ficou conhecida como Neandertal. 3 anos depois dessa descoberta, seria publicado A Origem das Espécies, do Darwin, e gerou bastante controvérsias na época, só que entre os antropólogos, naturalistas, etc., ficou meio com esse hype de evolução, assim, né? Em 1891, o holandês Eugene Dubois achou na Indonésia alguns fósseis de alguma criatura que ele nomeou Homem de Java. O Homem de Java pertence à espécie Homo erectus, também chamada de Homo erectus asiático ou Homo erectus erectus. Em 1912, Charles Dawson achou na Inglaterra um fóssil que ele nomeou de Piltdown. E durante muito tempo, ele foi o candidato mais provável assim, ao elo perdido, que seria a espécie que faria a transição exata assim, entre o macaco e o humano, porque o Piltdown ele tinha o crânio parecido com o do homem e a dentição de primata. Só que em 1953, cientistas descobriram que o Piltdown era uma farsa, era um hoax, assim. E até hoje não se sabe quem foi o criador desse hoax. Daí, em 1924, Raymond Darche, australiano, ele achou na África do Sul um crânio de um primata jovem que ele deu o nome de criança de Taung, ou Taung Child. E ninguém acreditou, assim, ninguém levou a sério essa descoberta dele, acharam que era um crânio de um gorila, e também porque ninguém acreditava, assim, que o berço da humanidade seria na África. E nessa época tava todo mundo, assim, encantado ainda com o Piltdown, né? Daí, em 1959, Mary e Louis Leakey acharam na Tanzânia, na África, parte de um crânio que parecia muito de um primata. E eles deram o nome de Zinge. No ano seguinte, em 1960, os mesmos antropólogos, a Mary e o Louis Leakey, eles acharam um outro crânio, só que dessa vez era bem mais humano. E eles deram o nome de Homo habilis. Também foi achado na África, na Tanzânia. Só que nessa época, descobriram que algumas espécies elas coexistiram em um mesmo lugar e um mesmo tempo. Por exemplo, o Zinge e o Homo habilis, eles coexistiram. Eles datavam mais ou menos o mesmo período. Então, um não podia ser evolução do outro. Daí, essa noção linear de evolução foi meio que quebrado. Em 1974, um possível ancestral para todas essas espécies foi encontrado por um americano chamado Donald Johanson. Ele achou 40% do esqueleto desse primata era uma fêmea. Ele deu o nome de Lucy. Depois de alguns anos, com a tecnologia mais avançada, cientistas queriam comparar o material genético do Neandertal com o humano. Como eles achavam que o Neandertal era o nosso ancestral mais recente, eles esperavam achar uma semelhança. Só que eles não acharam essa semelhança, a diferença era maior do que esperado. Então eles tiveram que concluir
que o Neandertal era uma espécie completamente diferente do Homo sapiens. E hoje, a espécie aceita como antecessor tanto do Neandertal como do Homo sapiens é o Homo erectus africano, também chamado de Homo ergaster. E sobre as teorias evolucionistas, existem três. O darwinismo, que veio do Charles Darwin, o lamarckismo, do Jean-Baptiste Lamarck, e o mendelismo, do Gregor Mendel. O Lamarck acreditava que as características das espécies mudavam com o tempo, e um exemplo clássico disso seria a girafa. Para a girafa sobreviver, como todo ser vivo, precisa de se alimentar. E a girafa, ela se alimentava do fruto que tinha pendurado nas árvores, que seriam relativamente pouco alto para ela, mas que possível pegar se fosse usado os músculos do pescoço. Cada vez que ela usava o músculo do pescoço para pegar os alimentos, com o tempo, faria com que o tamanho do pescoço da girafa aumentasse, o que explica o tamanho do pescoço das girafas adultas. Então, quer dizer que quando a girafa é filhote, ela tem o pescoço relativamente pequeno. E com o tempo que ela usa esses músculos do pescoço para pegar os alimentos, seria o que faria o pescoço crescer. Então, Lamarck acreditava que os músculos usados pelos animais que iam crescer e se desenvolver. E os músculos que não foram usados iam ser atrofiados. Isso se chama Lei do Uso e Desuso dos Órgãos. Ele contrariou uma teoria fixista na época. Já o darwinismo discordou totalmente da teoria lamarckista. O Darwin já diz que a girafa já nasce com um pescoço grande, porque já está adaptada para o meio ambiente, que foi herdada da geração anterior que viveu antes nesse meio ambiente. Bom, enquanto o Lamarck ele estudou o comportamento de um animal na uma vida só, o Darwin ele estudou o comportamento das espécies durante as gerações, o que fez ele chegar a essa conclusão. Ele observou que algumas espécies evoluíam de outras espécies e que os animais mais preparados para enfrentar as condições adversas, por exemplo, como temperatura, sobreviveriam e conseguiriam passar essas características para os descendentes. E isso se chama lei da seleção natural. Ou seja, os mais adaptados no meio ambiente seriam os que sobreviveriam. O darwinismo é a teoria mais aceita. E a partir dessa teoria, nasceu uma outra teoria, que chama o neodarwinismo. Segundo ele, a evolução é o conjunto de fatores como mutação, fluxo gênico, seleção natural e deriva genética que atuam no conjunto de uma população. E juntamente com essas duas teorias, o darwinismo e o lamarckismo, eles encontraram uma teoria que seria do Gregor Mendel em 1869, no final do século XIX. Ele estudou como as características hereditárias são transmitidas de uma geração para outra. Sobre a herança genética, os elementos fundamentais são a combinação dos genes e o seu caráter dominante, que seria representado pela letra maiúscula, por exemplo, o azão, ou recessivo, que é representado pela letra minúscula, que seria o azinho. E a partir dessas combinações, inúmeras combinações, iam sair alguns tipos de característica, diferentes uma da outra. E para provar essa teoria, ele fez um experimento com as ervilhas, a qual o ciclo reprodutivo da planta é curto, de fácil cultivo, que ocupa pouco espaço, que era abundante nos jardins onde ele morava. Inclusive, foi por essa razão que ele pegou as ervilhas para experimentar. Ele fez um monte de combinação dessas ervilhas, e o resultado foi que as características das ervilhas que iam se reproduzir a partir dessas combinações que o Mendel fez foram todas diferentes. Características como ervilha amarela, ervilha verde, ervilha lisa, rugosa, entre outros. O Mendel ele foi considerado o pai da genética. E, resumidamente, essas são as diferenças dessas teorias evolucionistas e a explicação dessas ideias de Lamarck, Darwin e Mendel.
A sigla do DNA vem do deoxirribonucleic acid do inglês, que em português nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. É um composto orgânico que contém o material genético e participa no funcionamento de todos os seres vivos e carregam as características hereditárias de cada ser. A principal função é passar as informações necessárias para a construção da proteína e RNA. Em 1866, mesmo sem conhecer o DNA, o austríaco Gregor Mendel formulou suas leis de hereditariedade, surgindo a existência de característica em pares, o gene, que era desconhecido na época. Seus trabalhos baseavam-se nos resultados dos cruzamentos de ervilhas, conhecidas como Primeira Lei de Mendel e Segunda Lei de Mendel. Em 1869, o suíço Friedrich Miescher buscava determinar os componentes químicos do núcleo celular. Para sua pesquisa, usou os leucócitos contidos no pus, pois apresentavam núcleos grandes e fáceis de serem isolados do citoplasma. A partir disso, descobriu uma substância de natureza ácida, que era desconhecida na época, apresentava falta de enxofre, era rico em fósforo e em nitrogênio, e resistente à ação da pepsina, e foi nomeada de nucleína. Em 1880, o alemão Albert Kossel provou que a nucleína era composta por bases nitrogenadas, por isso era rica em nitrogênio. Após 9 anos, o alemão Richard Altmann, aluno de Miescher, obteve a nucleína com alto grau de pureza, comprovando a existência do ácido, e nomeou de ácido nucleico ao invés de nucleína. A partir daí, foi descoberto que a degradação do ácido nucleico liberava 2 tipos de bases nitrogenadas, chamadas de púricas, que continha adenina e guanina, e 2 tipos de bases primídicas, composta por citosina e timina. Em 1890, foi descoberto outro tipo de ácido nucleico, que seria o RNA, só que era desconhecido na época. Possuía uracila ao invés de timina, e ribose ao invés de desoxirribose. Em 1912, Fábio Levine e Walter Jacobs concluíram que os ácidos nucleicos eram compostos por vários nucleotídeos, que são unidades constituídas por uma base nitrogenada ligada com uma pentose e um fosfato. Em 1928, com o experimento do britânico Frederick Griffith, descobriu que as bactérias inofensivas podem se transformar em letais a partir de algum elemento que hoje é chamado de material genético. Em seu experimento, utilizou a bactéria da pneumonia, pois na época não havia antibióticos, e fez milhares de vítimas, a maioria crianças e idosos por apresentarem baixa imunidade. Contava para isso 2 cepas, cepa S, que era capaz de causar a morte nos ratos nas primeiras 48 horas, e a outra cepa R, inofensiva, que não causava dano nenhum. Além dessa principal diferença, quando colocado em meio sólido, a cepa S formava colônias lisas e amplas, enquanto a cepa R pontuais e rugosas. Griffith planejava usar a cepa R na construção de vacina. Aí o organismo criaria anticorpos contra a cepa S. Para isso, realizou 4 experimentos. A primeira, ele injetou uma cepa S virulenta e o rato morreu. Na segunda, ele injetou a cepa R, que é inofensiva, e sobreviveu. Na terceira, injetou a cepa S morta pelo calor e o rato sobreviveu também. E por último, injetou a cepa S morta pelo calor junto com a cepa R viva, e resultou na morte do rato. E a partir desse último experimento, percebeu uma concentração de cepa S vivas no sangue. Mas como surgiu a cepa S viva? A partir de cepa S morta e de cepa R inofensiva. Esse resultado levou Griffith a formular a hipótese de que alguma substância da célula morta da cepa S era transferida para a célula viva de cepa R. Por isso, adquiriram as características letais,
Assim, concluiu que havia um princípio transformante. Em 1944, o americano Oswald Avery, com a colaboração de Colin McClure, esclareceu a dúvida do experimento de Griffith. O objetivo de seu experimento era destruir quimicamente todas as principais substâncias presentes na solução de células mortas e também avaliar se ela perdeu a capacidade de transformação. Pela cepa S apresentar a bactéria, concluiu-se que essa substância poderia ser o agente transformante. Porém, depois de destruir os polissacarídeos, ainda havia transformação contendo a cepa S morta e cepa R viva sendo transformadas em cepa S viva. Havia perda da habilidade transformante apenas quando adicionava desoxirribonuclease, portanto, havia quebra do DNA. Com este experimento, levou à conclusão que o DNA era um material genético. A cristalografia de raio-x é uma técnica que consiste em fazer passar feixe de raio-x, ou seja, uma forma de radiação eletromagnética através de um cristal da substância que será estudado. Com esse método, em 1953, a britânica Rosalind Franklin, após disparar raio-x em fibras de DNA, detectou que o DNA tinha forma helicoidal. A partir de fotografia e de seus estudos, o americano James Watson, junto com o britânico Francis Crick, montaram a estrutura tridimensional da dupla hélice, composta por pares de bases planas formando ligações entre cadeias helicoidais, cadeias entrelaçadas de açúcar fosfato, formando a hélice dupla, semelhante a uma escada espiral com os pares de bases formando o degrau. Nas décadas de 1930 e 1940, os conhecimentos sobre a genética foram unidos a partir das ideias de Charles Darwin, e resultou numa teoria mais completa e mais aceita para explicar a evolução de seres vivos. Ficou conhecida como a síntese evolutiva moderna ou neodarwinismo. Nessa síntese da evolução moderna, as explicações genéticas são incorporadas ao conceito da seleção natural, pois os princípios genéticos ainda não eram bem definidos, portanto, não contavam com a segunda teoria. Entre os principais participantes estão o zoólogo Ernest Mayr, o geneticista Theodosius Dobzhansky, o botânico George Stevens e o paleontólogo George Simpson. A teoria consistia em considerar três principais fatores evolutivos: a seleção natural, que atua sobre os indivíduos, permitindo a sobrevivência dos seres sendo mais adaptáveis, e a transmissão de características genéticas favoráveis às próximas gerações. Lamarck dizia que o ambiente era a causa da transformação. Já o Darwin acreditava que o ambiente se adiciona a transformações. A mutação genética, que é definida como qualquer alteração da informação genética, pode ocorrer em qualquer célula, tanto em célula germinativa como em célula somática. Podemos classificar em deleção, que ocorre a perda de fragmentos da molécula do DNA, tendo sérias consequências, pois altera completamente a leitura do RNA. A duplicação, que ocorre o aparecimento de um fragmento duplicado contendo alguns genes. Suas consequências não são graves, pois não faltam informações. A inversão, que são pedaços cromossômicos cuja sequência gênica é contrária à habitual. A translocação, que são trocas de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Não é perda de genes, mas eles se localizam em posições diferentes da normal. E por último, a recombinação genética, que refere-se à troca de gene para formar novas combinações de gene em cromossomos. Ou seja, se dois cromossomos se romperem e se unirem novamente, alguns genes transportados por esses cromossomos são trocados, realizando o processo do crossover. A reprodução acontece com todo tipo de ser vivo, sendo ela de uma forma sexuada ou assexuada. Para os seres humanos, por exemplo, ela acontece a partir do momento que o homem e a mulher têm uma relação sexual,
e um dos espermatozoides do cara seja fecundado no óvulo da mulher, gerando assim o ovo zigoto, que seria essa nova vida, e com certeza vai gerar mais uma variabilidade genética no meio ambiente. Isso ajuda muito para a evolução, porque vai ser mais um ser vivo que vai ser diferente na Terra. Mas para que isso aconteça, o homem e a mulher tiveram que se escolher, certo? Então a gente pode falar que os dois se passaram por uma seleção sexual. Eles passaram por uma outra seleção também, que se chama seleção natural, aquele que fala que os mais adaptados no meio ambiente sobrevivem. Bom, isso garante a variabilidade genética dentro da espécie. Portanto, a gente pode dizer que esses mecanismos que seria essa seleção natural e sexual estão relacionados com a evolução. Dizem que os humanos chimpanzés dividem 99% do mesmo DNA. Comparações genéticas não são tão simples devido às repetições e às mutações, mas uma estimativa melhor seria entre 85% e 95%. Isso pode parecer impressionante, mas a maior parte do DNA é usado para as funções celulares básicas que todos os seres vivos dividem. Por exemplo, nós temos quase metade do mesmo DNA de uma banana. Então 95% não é tanto quanto parece. Os chimpanzés têm 48 cromossomos, 2 a mais que os humanos. Os cientistas têm como explicação que isso acontece porque um ancestral humano, que é o mesmo do chimpanzé, tinha esses 2 pares de cromossomos e eles se fundiram, formando um par apenas de cromossomos. Um fato importante é que os humanos têm as menores variações genéticas entre os animais. Por isso, o relacionamento entre os parentes é perigoso. Mesmo os 2 humanos completamente sem nenhum parentesco, eles são mais parecidos do que os 2 chimpanzés que são parentes. Antes das porcentagens, vai diferenciar os animais, seres humanos e frutas. Ali determina a morfologia de cada ser. Essa diferença percentual, por mais que seja pequena, as diferenças são enormes. Por exemplo, a capacidade mental. Se um homem querer ensinar seu conhecimento o chimpanzé, ele não vai ser capaz de aprender, por exemplo, a falar línguas. E isso tem a ver com a evolução e efeito dessa diferença percentual.